Hoje, a gente mergulha em um dos textos mais fundamentais de toda a história, o relato da criação em Gênesis. Para milhões de pessoas, isso aqui não é só um mito, não. É o relato divinamente inspirado de como absolutamente tudo começou. Então, vamos juntos ao que as Escrituras nos revelam sobre essa majestosa obra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa primeira frase da Bíblia, ela é o pilar de tudo que vem depois. Com uma simplicidade que, ao mesmo tempo, sublime, ele estabelece uma verdade central. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. E é a partir daqui que o texto descreve um ato criador, um ato pessoal e poderoso, que atribui a ele a causa primeira de toda a existência. Vamos tentar imaginar o cenário inicial. A Bíblia descreve a Terra como sem forma e vazia. Uma escuridão total sobre a face do abismo. Mas mesmo nesse estado, nesse caos primordial, o texto deixa claro: Deus não estava ausente. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, preparando tudo para o primeiro grande ato da criação. O que é fascinante aqui é o poder da palavra de Deus. Olhem só a sequência. Deus fala e a existência obedece, na hora. Haja luz não é um desejo, não é uma sugestão. É um comando que cria a própria realidade que ele nomeia. E com a luz vem a ordem. Deus imediatamente separa, define e nomeia, transformando o que era caos em cosmos, em universo ordenado. E a obra continua, de uma forma extremamente metódica. Nos dias 2 e 3, o foco se volta todo para a formação da estrutura física do nosso planeta. É o trabalho de um arquiteto divino, sabe? Estabelecendo as fundações do mundo. Aqui a gente vê a lógica divina em plena ação. No segundo dia é criada a atmosfera, essa expansão que Gênesis chama de céus, para separar as águas. Logo em seguida, no terceiro dia, as águas que estavam embaixo são juntadas, revelando a terra seca. Primeiro, os domínios são estabelecidos, céu. E este é um ponto crucial. Uma frase que se repete e se repete na narrativa. E viu Deus que era bom. Isso aqui é muito mais que uma simples observação. É um selo de aprovação divina. A implicação é que cada etapa da criação atingiu um padrão de perfeição absoluta. Segundo o texto, não havia falhas, não havia imperfeições. Tudo era bom em sua essência e em seu propósito. Bom, com a estrutura do mundo estabelecida, o Criador não a deixa vazia e sem graça. Ainda no terceiro dia, ele começa a adornar a terra, a vesti-la com uma beleza e uma vitalidade que, segundo os textos, a gente mal consegue imaginar hoje em dia. E o texto nos dá um vislumbre dessa beleza original. A terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. A descrição sugere um mundo muito diferente do que a gente conhece. Sem montanhas áridas ou rochas expostas, mas um cenário de formas regulares, suaves, um verdadeiro palácio, como diz o texto. E a vegetação? O texto descreve uma terra que produz vida em abundância, ervas, árvores frutíferas, vinhas carregadas com frutos enormes e uma profusão de flores perfumadas. Tudo é apresentado como exuberante, projetado tanto para a beleza quanto para o sustento. E bem no meio de tudo isso, a árvore da vida, um símbolo poderosíssimo da vida perpétua que era concedida por Deus. Vamos avançar para ver como Deus continua a sua obra, agora preenchendo os espaços que ele criou. Nos dias 4 e 5, os céus, as águas e o ar são povoados, e tudo claro, de acordo com o plano divino. No quarto dia, os céus são adornados com o sol, a lua e as estrelas. Mas, reparem bem no propósito descrito, não são apenas para iluminar, são para governar, separar e servir como sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. Eles funcionam basicamente como um relógio cósmico de Deus, estabelecendo ordem e ritmo para toda a vida na Terra. No quinto dia, o texto descreve uma verdadeira explosão de vida. As águas simplesmente fervilham com criaturas e os céus se enchem de aves. E é aqui que a gente vê a primeira bênção divina registrada, dita sobre seres viventes. Deus os abençoa com a ordem de serem frutíferos e se multiplicarem. A vida não apenas existe, ela é abençoada para florescer. E agora a gente chega ao clímax da semana da criação, o ápice da obra terrena de Deus. No sexto dia, segundo Gênesis, o Criador forma sua obra-prima, a coroa de toda a criação, o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa declaração
Ela tem uma profundidade teológica imensa. Ela coloca a humanidade como algo totalmente distinto das outras criaturas, criada para refletir o caráter de Deus. E com essa honra vem uma responsabilidade, o domínio, um mandato para cuidar e governar a criação como representantes diretos de Deus. E como isso aconteceu? Gênesis, capítulo 2, detalha o processo. Deus formou o homem do pó da terra, criando uma conexão com a criação material. Mas aí acontece algo único. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. É essa união do que é terreno com o que é divino que, segundo o texto, faz o homem se tornar alma vivente. A vida humana é apresentada como vinda diretamente do sopro de Deus. Alguns textos chegam a descrever a condição original da humanidade em termos de perfeição absoluta. Pensem nisso: nobre estatura, simetria perfeita, uma saúde vibrante. Eles não precisavam de roupas, pois estariam vestidos com uma cobertura de luz e glória, parecida com a que envolve os anjos. Eram, nessa visão, a imagem física e espiritual perfeita do seu Criador. Com a criação do homem, a obra de Deus na Terra é declarada completa. Tudo está em seu devido lugar, funcionando em perfeita harmonia. Agora, chegamos à conclusão da narrativa, a avaliação final e a instituição de um memorial eterno. A avaliação final de Deus é ainda mais elevada. O texto passa de bom para muito bom. Essa é a declaração de que a totalidade da criação, em toda a sua complexidade e interconexão, era considerada perfeita. O ecossistema, os animais, o homem, tudo funcionava em harmonia com a vontade do seu Criador. A obra estava, enfim, consumada. E para comemorar sua obra finalizada, Deus institui o 7º dia. A teologia explica que ele não descansou por estar cansado, mas para estabelecer um memorial. Ele abençoou e santificou o sábado como um tempo sagrado de comunhão, de lembrança, um presente para a humanidade se lembrar de seu Criador e da perfeição original de sua obra. Assim, o relato de Gênesis é muito mais do que uma história sobre como o mundo foi feito. É sobre quem o fez e por quê. É uma narrativa de ordem, de beleza, de propósito e de perfeição. A pergunta que o texto deixa para nossa reflexão é: sabendo que a humanidade foi criada com tanto propósito, como se pode honrar este princípio sagrado hoje? A resposta, para quem busca, se encontra ao se voltar para as Escrituras, em busca de sabedoria e direção.